Laísa, por favor. Coisa mais linda. Muito bem, Mari, seja bem-vinda. Um beijo, tia Cris. Oh, meu Deus. Coisa linda. Beijo. E ela ri, viu? Já conhece. Tô mais menino. Então vamos nós, né? Mari, acompanhe tudo aí. Tá bom? Então, mais uma vez, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião ampliada do NEABI. Para quem está chegando aqui, eu vou explicar mais ou menos qual é o nosso intuito com essa reunião ampliada, né? Nós somos o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, Campo Jaguaribe. Então, a gente faz essa discussão das relações étnico-raciais no interior do Ceará. Então, com a nossa chegada, né, dos cotistas, e aí agradeço o Rafael por esse contato com a Laísa, né? Então, eu, Rafa, Val, Tati, fomos os primeiros cotistas do concurso do Instituto Federal do Ceará, né? E que tivemos essa missão, né, de interiorizar também essa discussão. Então, a Val hoje discute as relações étnico-raciais em Crateús, a Tati em Baturité, eu e o Rafa em Jaguaribe. Para se ter uma noção, são mais ou menos 5 horas aqui de Fortaleza, uma distância boa, né, mas que hoje a gente consegue trabalhar as relações étnico-raciais, já tem 3 anos desse núcleo, né? Temos projeto de pesquisa, de extensão, que a gente, de certa maneira, consegue contemplar com a comunidade jaguaribana. Então, gravar, desculpa. Obrigada, Ailton. Então, a ideia das reuniões ampliadas é justamente trazer, né, nessa edição, trazer pesquisadoras para apresentar o que elas vêm trabalhando, né? Então, a ideia esse mês é trabalhar com 4 mulheres negras que vão trazer suas pesquisas para a gente estar discutindo e dando visibilidade também, né? Então, mais uma vez, agradecer ao Rafael por esse contato, para que a gente possa tá nessa, vamos dizer assim, ter esse vínculo maior, né, com essas pesquisas que estão aí sendo desenvolvidas. Então, a convidada de hoje é a Laísa, tá? A Laísa Ferreira, que eu vou ler aqui, né, Laísa? Peraí. E vou ficar permitindo o pessoal. Então, a Laísa Ferreira, ela é doutoranda do Programa de Filosofia da Unicamp, integrante do Grupo de Pesquisa de Filosofia Política do CNPq, tá? Então, hoje ela vai falar sobre a introdução ao pensamento de Angela Davis. Então, ela vai ter 40 a 50 minutos para estar dialogando, conversando com a gente sobre essa grande intelectual, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da pesquisa da Laísa e um pouquinho mais do pensamento de Angela Davis. Então, combinei com a Laísa para que a gente pudesse ter 2 blocos de perguntas, né, após a explanação dela, para que fosse algo mais interativo. Ou que vocês deixem aqui também no chat, de acordo com o que ela for falando, alguma pergunta, alguma indagação, que ela vai também fazendo esse, vamos dizer assim, administrando o chat também, conversando com vocês, tá certo? Então, obrigada mais uma vez, Laísa, por ter aceito o convite, e você tem esse tempo para estar conosco. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada, Cristiane, agradeço ao Rafael pelo convite, eu fiquei muito feliz, né, de poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, que tem sido um pouquinho solitária na filosofia, né? Estudar Angela Davis na filosofia, até então eu só conheço uma menina da Unifesp, que também faz doutorado em Angela Davis, assim, e a gente tenta fazer uma troca de experiências.
Então, é um prazer estar aqui, né? Eu gostaria de agradecer ao NEABI pelo convite, por poder falar da minha pesquisa e, principalmente, né, agradecer por essa iniciativa, né, de divulgação do trabalho de pesquisadoras, de mulheres negras, né, que eu falo isso porque a oportunidade de falar sobre mulheres, né, a oportunidade de falar sobre mulheres negras e a sua produção intelectual é muito significativo, né, me parece o início de um reconhecimento de uma demanda, né, que já vem sendo construída há algum tempo, principalmente na filosofia, que é o meu caso, né, na filosofia a gente vê que tem um grande abismo no estudo, na história do pensamento, em relação às mulheres pensadoras. Quando a gente coloca mulheres negras, então, o abismo é muito mais profundo, né? Inclusive, nem se considera que as mulheres negras fazem filosofia. A Angela Davis, para muitos, não é uma filósofa, né? Mas eu vou fazer um parênteses aqui, que eu queria pedir desculpas de antemão, porque eu não preparei slides. Quando o Rafael me convidou, eu falei para ele, eu não sei fazer slide e eu levo tempo para fazer. Ele falou, não tem problema, vá falando. Então, gente, não vai ter figurinha nenhuma. Eu podia ter colocado pelo menos uma imagem da Angela Davis, para vocês ficarem olhando. Mas, enfim. Eu vou começar falando que é importante esse lugar, essa fala hoje, esse lugar que nós ocupamos, porque eu vejo como uma forma de assumir o protagonismo da minha história, da nossa história, né? Falar sobre mulheres negras, falar sobre a nossa produção intelectual, destoa com uma tradição de que a gente sempre foi falado por outros, que a gente sempre teve um papel secundário na nossa própria história, né? E ocupar esse lugar hoje mostra que a nossa história, a nossa experiência, a nossa perspectiva, né, tem muito com que contribuir com a intelectualidade acadêmica hoje. Não só acadêmica, né, mas assim, tem muito... A gente está começando a valorizar, pelo menos eu entendo assim, né, que há um movimento inicial de reconhecimento dessas demandas acadêmicas e também em lutas efetivas contra a opressão, né? Dito isso, eu vou começar falando um pouco sobre a história da Angela Davis, né? A história de vida da Angela Davis, porque assim como eu disse, ela assume o protagonismo da sua história, né? E a partir disso eu acho que ela tem muito o que nos dizer, né? De acordo com o que eu for falando, a gente vai perceber que os acontecimentos na vida dela, tudo o que aconteceu na vida dela, a levaram a abordar, né, nos seus escritos, nas suas falas, temas que perpassam a sua vida cotidiana, né? E que são caros à filosofia. Liberdade é um conceito caro para a filosofia, opressão, sujeição, identidade, emancipação, todos esses conceitos que teóricos, né, fazem parte do dia a dia, fizeram parte da história da vida de Angela Davis, né, e, além disso, é importante falar sobre a vida dela, porque, como muitas intelectuais negras, né, os temas que a Davis aborda, que outras intelectuais negras abordam, estão diretamente relacionados com as suas experiências, com as suas vivências. E aqui o conceito de neutralidade, né, conceito de que a gente tem que ser indiferente, que a gente tem que estar distante para fazer análises, cai totalmente por terra, porque a Davis e outras intelectuais negras assumem que elas têm um corpo, né, localizados na história, com experiências, convivências, que sim influenciam no seu modo de ver o mundo, no seu modo de fazer análise sobre o mundo, né? Então, eu vou começar agora de verdade a falar sobre a Davis, né? A Davis, ela nasceu em 44, ela é nova, relativamente nova, ela está atualmente com 76 anos, pleníssima. Inclusive, ontem ela fez uma fala sobre democracia, que eu não consegui assistir, infelizmente, mas que deve ter sido ótima, né?
e ela continua envolvida no ativismo, embora ela seja uma professora aposentada. Ela é autora de uma das primeiras obras na década de 80 que abordam o tema da interseccionalidade. Né? Embora naquele tempo, né, no início da década de 80, ainda não se nomeasse a relação intercruzada e combinada de opressões, né, ela escreve sobre. E a obra que eu estou me referindo, que inclusive é o que eu vou me referir no decorrer da minha fala, é a obra Mulheres, Raça e Classe, e que provavelmente, se vocês não leram, vocês já ouviram falar. Essa obra, ela foi publicada em 1981 nos Estados Unidos, e foi traduzida no Brasil apenas em 2016. A gente tem um intervalo aí de 35 anos, né, entre a publicação do livro, né, e a chegada da tradução no Brasil. Só com essa informação a gente poderia estender toda a nossa conversa, né, comentar sobre o porquê da demora da tradução, por que só agora, quais os impactos, como que foi a receptividade no Brasil, da chegada da tradução no Brasil, mas eu não vou focar nisso. Assim. A minha ideia aqui é introduzir um pouco uma perspectiva geral sobre mulheres, raça e classe para vocês. Né? Então, voltando à história da Davis, ela nasceu no Alabama, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, durante o período de segregação racial das leis Jim Crow. Para quem não sabe, as leis Jim Crow foi um conjunto de leis que institucionalizava a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Né? O que isso significa? Que locais públicos, serviços públicos, eram separados para pessoas negras e pessoas brancas. Ônibus, por exemplo, era segregado. Escolas eram segregadas. Lugares privados também, restaurantes, bares eram totalmente separados, negros de um lado, brancos de outro. E essas leis, né, elas surgiram no pós-abolição da escravatura nos Estados Unidos, né, e eu poderia dizer que elas foram uma tentativa de introduzir a população negra na sociedade, mas separado, mais à parte. Né? E essas leis, elas duraram cerca de 89 anos. Elas foram de 1876 até 1965. Né? Então, 89 anos é muito tempo de segregação. Lógico que a gente vai ver que essa segregação deixou vestígios, né, na sociedade estadunidense até hoje. E a Angela Davis, ela vai deixar isso muito claro no decorrer do seu livro Mulheres, Raça e Classe. Né? Inclusive, essa segregação, né, sobre essa segregação, a Angela Davis cresceu em um bairro apelidado de Colina Dinamite, porque esse bairro recebeu esse apelido devido aos constantes bombardeios às casas de famílias negras. A Davis, ela morava num bairro que inicialmente era branco e começou a chegar famílias negras, né? E a reação das famílias brancas foi simplesmente bombardear o lado negro. Né? Inclusive, ela teve conhecidas que morreram durante bombardeios. Né? Ela conta na sua autobiografia, inclusive quem tiver a oportunidade de ler, leia, né? Ela narra durante a sua infância como que era crescer numa casa cheia de armas, embora os pais dela fossem pacifistas. Né, e sempre cultivaram nela eles sempre tiveram cuidado de não incentivar o ódio às pessoas brancas, né? Ela fala isso nessa autobiografia, que durante a sua infância ela própria no decorrer da sua vivência foi criando uma certa hostilidade com pessoas brancas, e a mãe dela sempre teve o cuidado de não incentivar essa hostilidade. Então, o envolvimento dela na luta pelos direitos civis, né, na luta pela libertação do povo negro, não é surpreendente. Ela estava vivendo aquilo todos os dias. Né? Ela é filha de pais professores, né, a mãe dela é professora primária, e o pai também professor, mas ele larga a docência e vira dono de posto de gasolina, para poder melhorar a renda da família. Né? E então a gente vê
e aí a gente pode ver que a trajetória acadêmica dela sempre esteve relacionada com o ativismo. Se a gente observar o percurso acadêmico dela, né, a gente vai ver que ela consegue juntar com a militância, né, os seus estudos vão estar envolvidos com os conceitos de liberdade, libertação, emancipação, e aí ela consegue fazer o que muitas intelectuais negras fazem, que é juntar essa relação da prática com a teoria, né? Ela consegue fazer esse link da vida acadêmica com os movimentos sociais, algo que até então parecia ser muito difícil de acontecer. Além disso, ela teve uma carreira acadêmica, eu diria, excepcional. Ela sempre teve bolsas de estudos, inclusive no ensino médio, ela recebe uma bolsa de estudos que ela sai do Alabama e vai estudar em Nova York, numa escola progressista, e lá nessa escola, com seus 15, 16 anos, ela, na aula de história, conhece a história do socialismo. E a partir disso, ela mesma fala que um mundo completamente novo se abriu diante dos seus olhos. Tem um trecho da autobiografia que ela fala sobre isso, que eu gostaria de ler para vocês. Começa assim: talvez tenha sido o traço romântico dentro de mim que me aproximou do socialismo utópico. O Manifesto Comunista me atingiu como um raio. Li-o com avidez, encontrando nele respostas a muitos dos dilemas aparentemente irrespondíveis que me atormentavam. Comecei a ver os problemas do povo negro dentro do contexto de um amplo movimento da classe trabalhadora. Ela fala, né, que com seus 15, 16 anos, ela poderia não ter ideia do que ela estava lendo, né? Mas que naquele momento fazia todo sentido, e ali começou o encanto dela com o comunismo, assim. Então, a Davis, né, falando da trajetória acadêmica dela, ela se gradua em literatura francesa na Brandeis, com uma bolsa de estudos, inclusive no meio da graduação ela consegue uma bolsa de estudos para fazer um intercâmbio na França, né, e lá ela conhece a história dos argelinos, né, que ela vê que não tem tanta diferença entre os acontecimentos com as opressões do povo argelino com as opressões do povo negro, ela vê uma certa semelhança. Depois de se formar em literatura francesa, ela vai estudar filosofia em Frankfurt, sob a orientação do Adorno. E durante esse período que ela vai estudar com Adorno, que ela vai estudar filosofia alemã, o movimento pelos direitos civis começam a ganhar força nos Estados Unidos. Ela narra que foi muito difícil para ela fazer essa escolha, porque, inclusive, o Adorno foi uma das pessoas que falou para ela que ou ela era ativista ou ela era teórica, ela não poderia fazer os dois. E aí ela resolve interromper os seus estudos e retorna para os Estados Unidos no ano de 67. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela vem com uma carta de recomendação do Adorno. Embora ele não tenha apoiado, né, a decisão dela, ele escreve uma carta de recomendação dela muito, 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 muito generosa. Generosa não, né, gente? Verdadeira, porque a mulher é excepcional, né? E aí ela consegue continuar o seu doutorado na UCLA, né, na Universidade da Califórnia, sob orientação do Marcuse, que inclusive foi um professor que a marcou muito durante a graduação. E foi ele quem indicou que ela fosse fazer a pós-graduação na Alemanha, né? Como um dos requisitos para adquirir o título de doutora, né, ela tinha que se tornar professora assistente do Departamento de Filosofia. E quando ela consegue esse cargo, como ela era declaradamente comunista, ela ainda não era integrante do Partido Comunista, mas ela se declarava comunista. Ela sofreu perseguições, lógico, da administração da universidade, inclusive do governador da Califórnia, e foi demitida. Um pouco depois, ela foi, por conta de um incidente com os irmãos Soledad, que era um grupo de pessoas negras, né, que estavam presas na prisão de Soledad, que ela, inclusive, o envolvimento dela
com o abolicionismo penal começa, né, a partir dessa relação com o fato dela ter sido presa, né, da vivência dela na cadeia, com os irmãos Soledad, ela foi acusada de assassinato por conta de um incidente, de um atentado, em que o nome dela surgiu por conta de uma arma que estava no nome dela, que ela tinha comprado alguns anos anteriores para se proteger, justamente no período em que ela estava sendo ameaçada. A Davis tenta fugir, né, ela entra em clandestinidade, mas ela foi presa, né, ela foi colocada entre os 10 mais procurados da FBI, mas ela foi presa em Nova York, se eu não me engano, não estou me lembrando agora, e ficou presa por 18 meses. A prisão dela gerou uma comoção mundial, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? No lema Libertem Angela Davis e todos os prisioneiros políticos, que mobilizou todo mundo, assim, o mundo inteiro mesmo, gente da Inglaterra, até no Brasil se ouvia falar. E acabou que a Davis não conseguiu concluir embora ela tenha sido inocentada, ela não conseguiu concluir o seu doutorado, porque o FBI apreendeu toda a pesquisa e nunca devolveram. Um fato interessante também sobre esse período dela na cadeia é que ela se dispõe a se defender durante o processo. Embora ela tenha toda uma equipe jurídica, né, ela era ela quem falava, quem argumentava com o promotor, né? Então, como eu disse, né, a história de vida da Angela Davis a levou a escrever Mulheres Raça e Classe em 81, levou a publicar Mulheres Raça e Classe em 81, né? Essa obra, que foi publicada há mais de 35 anos, possui um conteúdo que é extremamente atual, né? O tema da opressão, eu acho que um dos principais temas da obra de Mulheres, Raça e Classe, o tema da opressão e o seu sistema interligado, que é percebido pelo olhar marginal das mulheres negras, ainda gera grandes discussões. Mulheres, Raça e Classe, para mim, é uma rica fonte de compreensão da história da mulher negra estadunidense, né? E, ao mesmo tempo, esse livro, ele proporciona análise e reflexões profundas, né, de temas que, posteriormente, nós chamaremos de interseccionalidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre interseccionalidade, mas eu vou explicar, para quem não conhece, vou falar bem rapidinho e bem simples, assim. O conceito de interseccionalidade, ele é um conceito criado por mulheres negras, para as mulheres negras, a partir das suas próprias experiências. O que isso significa, né? Que o conceito de interseccionalidade, ele diz respeito ao reconhecimento e à nomeação da existência de formas interligadas de opressão. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, a partir da interseccionalidade, nós podemos reconhecer que as opressões, né, podem operar e operam de maneira combinadas, né? É com um olhar interseccional que a gente pode compreender como diferentes opressões podem atravessar um sujeito simultaneamente. Por exemplo, uma mulher branca e pobre, né, ela é atravessada pelas opressões de gênero e de classe. Tudo isso ao mesmo tempo, não vem um depois do outro, é ao mesmo tempo. Uma mulher negra e pobre sofre por ser mulher, por ser negra e por ser pobre. Mas ela sofre de uma maneira própria e combinada, né? A interseccionalidade, ela trata, então, do reconhecimento de que sujeitos oprimidos podem sofrer opressões e combinações de opressões distintas, né? Sem que se some as opressões. Não se trata disso. Você não soma raça, gênero e classe, né? Você reconhece que há uma maneira própria de se sofrer esses três tipos de opressões de uma só vez. A mulher negra pobre, ela sofre a opressão de uma forma própria, que só a mulher negra sofre. A mulher branca pobre só de uma maneira que a mulher branca pobre sofre. O homem negro só de uma maneira
que o homem negro sofre. Então, esse tipo de reconhecimento, né, possibilita que o entendimento de que não há uma hierarquia entre as opressões. Você não pode escolher uma das opressões, que eu chamaria de estruturais, que é raça, gênero e classe, como sendo a mais importante que a outra. Pelo contrário, a interseccionalidade vai fazer com que a gente reconheça que a luta contra a opressão tem que ser coletiva, tem que ser ampla, né? Que você tem que fazer uma frente coletiva. Você tem que a luta contra a opressão não é contra uma opressão, mas contra o sistema interligado de opressão, né? Eu espero que tenha ficado claro. Então, a Davis, ela vai apresentar no Mulheres, Raça e Classe, uma perspectiva interseccional. E isso sou eu quem estou falando, porque ela não fala de interseccionalidade. A palavra interseccionalidade, ela só vai aparecer em 1989, com a teórica jurídica Kimberly Crenshaw, né, que inclusive um texto muito bom, que ela faz uma analogia explicando sobre o que é interseccionalidade a partir de um acidente num tráfego, né, de um lado uma via de raça, né? Não tem como você saber de onde ela está vindo e para onde que ela está indo. Enfim, é muito legal esse texto, eu recomendo para quem quiser. Pena que não está traduzido, ele está em inglês, acho que né? Enfim, uma dificuldade que a gente enfrenta também em relação a esse tipo de literatura. Então, a Davis, ela vai apresentar neste livro uma perspectiva interseccional a partir da experiência comum das mulheres negras. Porque, embora a gente esteja falando sobre o reconhecimento das especificidades das opressões, dos modos combinados de opressão, a gente está falando que, de pano de fundo, né, estruturalmente, há uma experiência comum, né, de opressão que nos possibilita esse olhar interseccional, essa perspectiva interseccional. E a Davis, ela apresenta essa perspectiva interseccional, além de trazer essa novidade, né, para o meio acadêmico, ela apresenta isso de um modo muito subversivo. Eu, pelo menos, entendo muito subversivo, né, com relação aos padrões da intelectualidade acadêmica. Por quê? Porque o livro dela, embora seja acadêmico, ele não tem uma introdução e ele não tem uma conclusão. Né? Isso não significa que o livro não tem uma sequência, ele tem início, meio e fim, né? Mas eu entendo que esse formato do livro é uma provocação, né? Uma reivindicação para que a academia reconheça saberes outros, né? Outros contextos, outras estruturas, e neste caso aqui, do Mulheres, Raça e Classe, é uma reivindicação para o reconhecimento específico da experiência comum da mulher negra. Só um momento. O livro Mulheres, Raça e Classe, ele é composto por 13 capítulos. Capítulos, eu não chamaria de independentes, embora eles não tenham uma cronologia, embora eles não sigam uma linha temporal, né? Eles são dependentes, eles têm uma relação um com o outro. E em todos os capítulos, você vai ver que ela posiciona as mulheres negras como protagonistas de suas histórias. Quem está narrando aqueles capítulos são mulheres negras, são as experiências, né? E isso quebra um mito que corria na época, eu não sei como é que é atualmente, mas que corria na época, de que as mulheres negras não contribuíram significativamente para a formação da história do povo negro estadunidense, né? Porque quando a gente fala em história do povo negro, a imagem que vem na nossa cabeça é do homem negro, né? As mulheres não ocupam um lugar de significância. E a Davis vem para quebrar com tudo isso. E não só a Davis, tá, gente? Na década de 80 tem várias autoras, inclusive a Bell Hooks publica E Eu Não Sou Uma Mulher, em 81, no mesmo ano que Mulheres, Raça e Classe, que tem uma perspectiva muito diferente, mas que também traz um olhar interseccional na obra dela. Então, os capítulos de Mulheres, Raça e Classe, né, apresentam as opressões de raça, gênero e classe,
vivenciadas, a perspectiva, né, vivenciadas pelas mulheres negras. E o que isso revela? Isso revela que a dificuldade que as mulheres negras tinham, e ainda tem, né, nós, mulheres negras, temos para eleger uma opressão específica como a mais importante, uma única opressão. Como eu já falei, as mulheres negras, elas sofrem opressões simultâneas, opressões híbridas, né? Então, não tem como ela escolher uma que pode ser analisada e combatida individualmente. E a Davis, ela vai mostrar isso, essa impossibilidade de se eleger uma categoria única, através da reconstrução de acontecimentos históricos. E ela mostra, né, que não se pode escolher uma opressão porque elas estão intimamente conectadas. Né? Ela mostra como o racismo contribui para a construção do sexismo e da exploração de classe, como o sexismo contribui para a perpetuação do racismo e da exploração de classe, como a exploração de classe é mantida pelo racismo e pelo sexismo. Assim. Ela não tem como separar, ela está todo instante mostrando essa relação imbricada. Então, a Davis vai construir uma narrativa, né, que tira a mulher negra da margem e traz para o centro. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né, da margem ao centro. A mulher negra é a estrangeira de dentro, né, que é uma expressão da Patricia Hill Collins, que é a outsider within, né, a estrangeira de dentro, isso. E coloca a mulher negra como protagonista, porque ela, da margem, ela tem um olhar mais amplo para o todo. Então, ela tem uma perspectiva completamente diferente de quem está lá no centro, né? E aí, eu entendo que esse deslocamento da mulher negra para o centro é um convite também para que a gente, leitor, né, entenda como um convite para adotar esse olhar interseccional. Esse deslocamento nos convida a redefinir, né, a entender uma nova versão da construção das relações raciais, das relações sociais e das relações econômicas, né? Eles nos convidam para adotar esse olhar e entender que que esse saber marginal tem um potencial real de transformação. Então, a obra Mulheres, Raça e Classe, como eu já falei, né, ela tem o objetivo de trazer não só de fazer não só uma narrativa histórica, né, de contar a história das mulheres negras, mas esse convite para que o seu leitor e a sua leitora amplie esse olhar para compreender, né, a efetiva luta por emancipação e por libertação. Eu acredito que essa é uma das riquezas da obra, né? Ela ser um auxílio, de um lado ela é um auxílio para se compreender a história, né, da mulher negra estadunidense, sem romantizações, sem camuflagens, e de outro, ela é um auxílio também para se compreender os problemas enfrentados na atualidade, né? Porque essa perspectiva interseccional tem um potencial real de transformação, né? Como eu falei, a ênfase que a Davis dá na experiência das mulheres negras não é apenas, né, não é apenas as suas vivências, mas não é apenas devido às suas vivências, mas é também porque até então não havia nenhuma análise realista sobre a situação específica da mulher negra. Não havia nada específico que explorasse o papel multidimensional das mulheres negras no interior da família e da comunidade escrava como um todo. Então, para Davis, um estudo historiográfico sobre a mulher negra, né, e aí eu digo desde o período da escravidão, que é o início da história da mulher negra nos Estados Unidos. A Davis mesmo fala isso, né? Aqui nos Estados Unidos, a história da mulher negra começa no período da escravidão. E esse estudo historiográfico era urgente e necessário,
né? Ela até fala, tem no início do primeiro capítulo do Mulheres Raça e Classe, ela fala que esse trabalho, ele é urgente, ele é necessário, porque ele vai acabar com os maus entendidos das experiências das mulheres negras, né? Além de, né, esse estudo, ele vai reunir vai reunir a história da era escravista, vai trazer esclarecimentos sobre a luta atual das mulheres negras e de todas as mulheres na busca por emancipação. Veja bem, a gente está falando de mulheres negras e ela fala como reconhecer a história das mulheres negras pode nos auxiliar na luta de todas as mulheres em busca de emancipação, né? Então, sem pretensão de afirmar certezas, ela faz um trabalho arqueológico para poder escrever esse livro, e ela fala, eu não tenho pretensão nenhuma de afirmar certeza, mas ela se coloca no papel inovador de reescrever a história das mulheres negras, né? Ao mesmo tempo em que ela introduz esse olhar interseccional, esse papel ocupado pelas mulheres negras na luta por igualdade e por justiça social, né? E aí, eu estou fazendo um panorama geral sobre a obra, né? Eu não estou conseguindo enxergar o chat, que eu estou aqui com o meu texto, mas é isso. Eu estou vendo que está pipocando umas perguntas, assim, eu acho. Mas, Laísa, depois a gente, quando tu terminar, a gente vai para o chat sem problema, tá certo? Então, uma questão muito importante no Mulheres, Raça e Classe, que a gente vai ver, além dessa busca arqueológica, né, pela história real das mulheres negras, a Angela Davis vai fazer uma crítica ao feminismo hegemônico e à categoria mulher, né? O que isso significa? O movimento feminista se iniciou como como um movimento organizado de mulheres que se declarava representante de todas as mulheres, né? Veja bem, de todas as mulheres. Era um movimento universal, e aí a gente sabe que o universal não funciona, né? O universal tradicional que a gente entende por universal não existe, não funciona. Na prática, esse movimento organizado de mulheres, que se dizia representante de todas, acabava, então, por estabelecer um modelo ideal limitado e excludente, né? Uma vez que ele considerava a realidade de apenas um tipo de mulher, que é a mulher branca de classe média, né? A Davis, ela vai problematizar esse modelo de mulher que exclui as mulheres negras, que exclui outras mulheres e questiona esses requisitos, né, que estão implícitos na categoria de mulher, os requisitos que a categoria de mulher exige, né, e esses requisitos são atravessados pelo ideal de feminilidade. Né? O que a categoria de mulher exige? Além de você ser branca de classe média, que você seja mãe, que você seja dona de casa, que você seja ingênua, que você seja sensível, que você seja inocente, né? E a mulher negra, durante o período da escravidão, pós-escravidão, os Estados Unidos nunca poderia corresponder a esse ideal de feminilidade, né? A mulher negra, no período da escravidão, ela era vista como propriedade com força igual de trabalho do homem negro. Ela não era vista como mulher, ela era vista como propriedade. No pós-escravidão, a mesma coisa. A mulher, ela não era vista como propriedade, mas ela era apta para os piores serviços, com os serviços mais pesados. A mulher negra já estava trabalhando enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando trabalho, né? Enfim, são várias questões, né, que afetam a mulher negra e que impede com que ela se encaixe nessa categoria de mulher ideal, essa categoria universal de mulher. Por fim, a Davis, ela também denuncia que essas condições, né, tem por trás um racismo, né? O movimento que se dizia universal e representante de toda uma categoria, no decorrer do tempo, se mostra como racista, né? Além do universal que não funciona na prática, né? Há a barreira do racismo que as mulheres do movimento de mulheres, né, revelavam.
e o não reconhecimento da sua opressão específica, né, da opressão própria da mulher negra. Então, tem momentos, tem trechos no Mulheres, Raça e Classe, principalmente no capítulo 4, que as mulheres do movimento de mulheres são flagrantemente racistas. Embora a Davis coloque uma questão muito importante, que é o fato de que as mulheres brancas só tomam consciência da sua opressão a partir do seu envolvimento na luta anti-escravagista, ela coloca que muitas dessas mulheres brancas, né, que se envolveram na luta anti-escravagista, se envolveram por razões equivocadas, né, por um sentimento materno, né, materno entre aspas, né, em relação ao povo negro, né, como se eles fossem criança que precisam de alguém para cuidar deles, né, como se eles não tivessem intelectualidade para poder buscar a sua libertação. Mas, como a Davis mesma afirma, né, o problema do movimento anti-escravagista foi não ser antirracista, porque o que mais tinha durante o período do movimento anti-escravagista eram pessoas desse movimento que eram racistas. E o movimento organizado de mulheres se revela racista, né? Embora esse movimento tenha tomado consciência da sua própria opressão a partir da experiência da população negra na luta por liberdade, né? Ao mesmo tempo em que isso acontecia, então, de um lado, veja bem, a gente tem, de um lado, uma crítica ao feminismo hegemônico, à categoria mulher, ao racismo do movimento organizado de mulheres, né, que não reconhecia a pauta das mulheres negras, que não reconhecia a pauta dos homens negros, mas que viam neles um potencial de aliança, né, o movimento organizado de mulheres queria, né, mais gente, aderir mais participantes, né, sejam homens negros, mulheres negras, mas eles eram flagrantemente racistas. E, de outro lado, a gente tem o movimento pela libertação negra. E aí, dentro do movimento pela libertação negra, tem vários movimentos, né? O movimento abolicionista, o movimento anti-escravagista, o movimento pós-abolição, enfim, pelos direitos civis, e aí, ao mesmo tempo em que isso acontecia, eu não posso chamar de duelo, mas essa questão com o movimento organizado de mulheres, tinha um movimento pela libertação negra que também não reconhecia a especificidade da mulher negra. Ele era tido também como um movimento universal, representado simbolicamente por quem? Pelo homem negro. Né? E aí eu acho, vejam bem, acho que é importante vocês verem que se de um lado tem as mulheres brancas representando um movimento, né, de gênero, e de outro um movimento de raça, né, representado pelo homem negro, qual é o lugar da mulher negra nesses dois movimentos, né? Ela teria que estar aqui na intersecção entre um e outro, né? A Grada Quilomba, né, que no livro dela, Memórias da Plantação, ela vai falar justamente desse não lugar, né? A mulher negra ela ocupa um terceiro lugar, que é um não lugar, ela não tem lugar, nem entre as mulheres brancas, nem entre os homens negros, né? E aí o movimento negro, embora mais próximo da mulher negra, não se diferenciou, né, no fundamental do movimento de mulheres e negligenciou essa experiência específica das mulheres negras. Da perspectiva, tanto de um grupo quanto de outro, uma categoria única e exclusiva era mais importante. No caso do movimento pela libertação negra, as questões de raça eram mais importantes, e a das mulheres, a questão do gênero era mais importante, né? Outro grupo que não reconhecia as necessidades híbridas das mulheres negras, eram também as mulheres trabalhadoras, que surge, né, com o movimento trabalhador nos Estados Unidos. E olha a ironia, né? As mulheres trabalhadoras, com muito esforço, conseguiram formar uma força consolidada entre os movimentos operários, que eram majoritariamente masculinos, né? Embora as mulheres trabalhadoras reconhecessem que elas mesmas vivenciavam uma dupla opressão, elas tinham dificuldade em reconhecer
a realidade híbrida das mulheres negras. Né? Para elas, né, o objetivo principal que se deveria ter na busca por emancipação eram as questões de classe, né? Resolvendo a questão de classe, as questões de trabalho relacionadas ao trabalho, as questões de raça e gênero seriam resolvidas. Embora elas mesmas reconhecessem que sofriam uma dupla opressão. Eu acho isso muito irônico. Enfim, essa questão da negligência dos movimentos, né, tanto pela libertação negra, o movimento organizado de mulheres, o movimento de mulheres trabalhadoras, quanto às demandas híbridas das mulheres negras, ela é apontada por Davis como ela é apontada por Davis, né, no livro, como uma formalização histórica de uma demanda que vem desde o início desses movimentos, né? Para os movimentos, a composição, né, a combinação de opressão significava desarticular as demandas exclusivas, né? Eles não compreendiam outras realidades que não a própria, né? E o que, consequentemente, leva a uma negligência generalizada das opressões específicas que as mulheres negras experimentavam. Essa negligência é um traço marcante dos movimentos sociais da época. No entanto, a Davis, ela faz questão de marcar os momentos de aliança, os momentos em que a aliança entre esses grupos podem surgir. Embora algumas dessas alianças tenham sido superficiais, né, e aí elas logo, por qualquer motivo, elas eram dissolvidas, principalmente quando, por não conseguir superar a barreira do racismo, como para ver no capítulo 4, que narra que o sufrágio negro entra em pauta antes do sufrágio feminino, e as mulheres do movimento organizado ficam indignadas e começam a seguir pelo caminho da supremacia racial. Ou seja, embora os movimentos se digam progressistas, né, eles acabam reforçando outras opressões quando não atendidos. Né? De acordo com Davis, né, ela fala assim: na defesa dos próprios interesses enquanto mulheres brancas e de classe média, elas explicitavam frequentemente, de modo egoísta e elitista, seu relacionamento fraco e superficial com a campanha pela igualdade negra do pós-guerra. Esse episódio que ela narra no capítulo 4, ele é muito interessante porque começa analisando, falando da potencialidade da aliança entre o movimento de mulheres e o movimento negro, mas quando surge a pauta, quando uma pauta entra na frente da outra, o sufrágio negro, e o sufrágio feminino, as mulheres se mostram racistas, né, porque elas entendem que o voto feminino é mais urgente que o dos negros. Tem uma questão aqui, que é a questão da urgência, né, que eu acho muito importante de comentar, porque nesse capítulo, o Frederick Douglass, que foi um abolicionista, que inclusive está constantemente nas falas da Davis, ele foi um abolicionista negro, né, ex-escravo, que sempre, inclusive ele é considerado o primeiro homem feminista. Ele fala que o voto negro era mais urgente, porque ele acreditava que, dando direitos, né, direitos ao homem negro, diminuiria a questão do linchamento, daria direito à alfabetização, escolas, empregos, e ele falava que o voto das mulheres não era tão urgente, porque elas não estavam morrendo como a população negra, né? Enfim, mas teve esse episódio, né, de uma aliança que não deu certo, e tem um outro exemplo que ela cita no capítulo 6, que inclusive eu sou apaixonada nesse capítulo do livro. Ele, para mim, é o livro que é mais emocionante, mais otimista, que é a busca por educação para a população negra no pós-guerra, né, que foi o período chamado período de reconstrução.
Nesse período, mulheres brancas e mulheres negras formaram uma aliança concreta e com potencial efetivo de luta contra a opressão, né? E elas se uniram para tentar acabar com o alto número de analfabetismo entre a população negra, né? E ali, nesse episódio, a Davis fala que quando uma aliança é forjada sobre uma base firme, ela tem um potencial real de transformação, e ela usa o exemplo da educação, né? Que inclusive a educação para a população negra ela é muito simbólica, né? Ela carrega um peso muito grande de libertação, de liberdade, de mudança efetiva, de luta contra a opressão, né? E se por um lado as alianças, né, entre os grupos podem ou não acontecer, de outro a gente tem uma aliança muito, muito forte e consistente, né, que é a opressão, as opressões, né, o sistema interligado de opressão, né, formam alianças entre si, que se mostram intimamente interconectadas e de modo que elas se retroalimentam, né? As opressões, elas se revelam conectadas e são constantemente afetadas por componentes ideológicos, né, que se ressignificam de acordo com cada período histórico como forma de consolidar as hierarquias vigentes. A Davis, ela reconhece que havia um profundo vínculo ideológico entre racismo, viés de classe e supremacia masculina. Para ela, isso era óbvio, né? Mas para os movimentos organizados da época, isso era algo muito difícil de acontecer. E aí, né, eu acho que eu consegui apresentar para vocês um panorama geral, uma crítica, né? Ela faz uma crítica ao movimento feminista e ao movimento pela libertação negra. Os capítulos, né, de Mulheres, Raça e Classe, eles revelam marcas, cicatrizes que foram deixadas como um legado pela escravidão. Tanto que o primeiro capítulo do Mulheres, Raça e Classe se chama O Legado da Escravidão, né? Esse legado da escravidão, a gente pode ver até hoje, né, na estrutura e na história do povo estadunidense, né? Na estrutura das relações de trabalho, né, nas relações sociais e nas relações raciais. Esse legado, ele pode ser visto na ausência de bibliografias, né, que narram a história real do povo negro, e a Davis cita isso no início do seu livro, A Dificuldade, que é encontrar informações reais, não romantizadas, sobre a população negra. Sobre a mulher negra, então, nem se fala. Esse legado, ele pode ser visto nos lugares que a população negra, e não só a população negra, mas outros grupos oprimidos, ocupam no imaginário de uma sociedade, né, que se revela racista, que se revela machista e que se revela capitalista. Enfim, esse legado, ele vai ser visto dessa forma, né? Nos acontecimentos históricos que envolvem não só as mulheres negras, mas movimentos sociais e as lutas que esses movimentos representam, que são também repletos de contradições, né? Embora os movimentos tenham essa proposta de libertação, eles na prática se revelam muito contraditórios. Como eu falei inicialmente, o livro Mulheres, Raça e Classe, ele narra, né, ele contém uma crítica dos principais movimentos da sua época, né, assim como também revela, ele publiciza, né, o que as mulheres negras estavam discutindo naquele período, né, e para isso a Davis, como eu já falei, faz um trabalho arqueológico, ela recorre a uma vasta fonte bibliográfica, né, ela vai até historiadores, sociólogos, ela usa Frederick Douglass e os seus discursos, ela vai usar feministas como a Elizabeth Cady Stanton, que inclusive é uma das mulheres do movimento organizado de mulheres que se mostra flagrantemente racista, né, e então são textos que não lidam especificamente com a condição da mulher negra,
e que não analisava a condição concreta do povo negro estadunidense. Mas a Angela Davis, ela recorre a essas fontes, né, para tornar visível e para construir uma narrativa de um fenômeno que estava acontecendo e que aconteceu e que ainda acontece a partir de uma perspectiva, de uma interpretação interseccional das opressões, né? Com isso em mente, a gente pode dizer que a compreensão da história das mulheres negras estadunidenses, desde o início da escravização e o seu histórico de sobrevivência, né, sobrevivência e resistência, né, são o ponto de partida para remontar a histórica luta por emancipação dos grupos oprimidos, né? A Angela Davis, ela executa uma análise da opressão a partir do modo como os movimentos sociais se organizam, como eles acolhem ou não, né? Como eles acolhem ou não as diferentes experiências que não são a deles. E foram as experiências das mulheres negras, né? Como mulheres, aí no caso gênero, como negras, raça, e como trabalhadoras, classes, simultaneamente, né, todas essas três ao mesmo tempo, e as suas relações com esses movimentos que buscavam por libertação, que a gente pode dizer que pavimentou o caminho para a formação do entendimento de como as opressões se relacionam, de como as opressões operam, incidem simultaneamente em diferentes combinações. Né? Como eu disse, o trabalho da Davis ele foge completamente aos padrões da academia, né? E ela mesma fala que ele é um projeto, e também por outras mulheres, ele representa toda uma coletividade, uma demanda, né, de um coletivo, né? E aí a Davis, ela mostra como a vida das mulheres negras podem sim ser fontes de conhecimento, né, sobre como a pluralidade das mulheres negras, né, como as suas ações coletivas e como o próprio coletivo, ele é um meio eficiente de resistência. Tem uma frase que ela fala assim: quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política social se movimenta na sociedade. Exatamente porque, estando na base, o movimento das mulheres negras desestrutura e desestabiliza as rígidas e consolidadas relações desiguais de poder no sistema capitalista. Então, a crítica social que a Angela Davis traz possibilita desenvolver uma mudança real na sociedade. Uma mudança que se propõe a unir movimentos sociais, ao mesmo tempo em que mostra para os intelectuais da academia que esse saber que se origina nas mulheres negras, que se origina nas suas experiências, é sim uma forma legítima de conhecimento. Por fim, ao trazer a mulher negra da margem para o centro, né, a Davis, ela revela, né, ela ilumina essa estrutura, né, desigual e ilumina as relações do sistema interligado, né, de opressões de raça, gênero e classe. Eu foco nessas três porque eu entendo que elas são estruturais, assim, na perspectiva da Davis, né, a gente pode estar falando de outras opressões também, mas eu entendo que essas três são as mais estruturais. E aí essa proposta de Davis, e não só da Davis, tá, gente, de outras intelectuais negras também, e não negras, né, de outros continentes, né, essa proposta de olhar para a experiência, né, e aí nesse caso para a experiência das mulheres negras, cria um novo campo de investigação com novas teorias. E esse novo campo, né, auxilia na compreensão de questões referentes não somente ao passado, mas ao presente. O reconhecimento de um sistema interligado de opressão, né, que é o que nomeamos de interseccionalidade, ele promove uma busca concreta por liberdade, né, que é, antes de tudo, uma busca concreta por libertação, uma liberdade coletiva, e pelo fim da opressão como um todo. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês que, além dessa obra, Mulheres, Raça e Classe, ser um dos primeiros livros que articula teoria, análise da simultaneidade e inter-relação dos sistemas de poder e opressão, né,
esse livro, ele é o reflexo não de uma análise individual, ele é uma percepção no interior de movimentos e coletivos que consegue, de forma efetiva, mostrar os caminhos de uma luta concreta por libertação. Então, para quem tem interesse, Mulheres, Raça e Classe é leitura obrigatória, né, para aqueles que desejam compreender, a partir de uma perspectiva não tradicional, conceitos como liberdade, emancipação e libertação. Né? Além disso, essa obra contém um referencial teórico, um referencial histórico enorme. Muito obrigada. Palmas, né? Não pode dar palmas, mas a gente dá palmas aqui do mesmo jeito. Na realidade, as palmas são as câmeras ligadas, né? Porque a gente só fala com figuras, e aí quando a gente está aqui, faz com que as pessoas liguem a câmera para dizer que gostou da apresentação, da palestra. Então, liguem a câmera, gente, para realmente saber, para a Laísa saber que vocês gostaram, por favor. Olha aí, coisa maravilhosa. Aê, aê, muito bem. Olha aí, Laísa, tudo para você, que bom. Até a Mari tá aí, Roberto. Muito obrigada, gente. Até a Mari aqui, ó. Acho que é isso. Em tempos de pandemia, a gente também tem que se reinventar nas palmas, né? De dar esse carinho. E aí, esse carinho é ligando a câmera hoje, né? Pra gente. Então, eu vou deixar a Arislane assumir, né? Que é aluna do NEABI. Ela entrou em outro link, aí ela tá aqui agora. Ela perguntou se ela assumia. Pode assumir, minha filha, a condução daí, tá bom, Arislane? E aí, qualquer coisa, eu tô por aqui. Tá certo? Mas antes da Arislane assumir, agradecer, Laísa, por essa aula, né? Essa aula que você expôs para a gente, que ficou, para quem não conhece, Angela Davis, naquele gostinho de querer conhecê-la, sair daqui, já comprar o livro e já ler. Então, eu acho que é isso, né? Incomoda, na realidade, não são essas respostas prontas, mas o incômodo e a curiosidade que é despertado, né? Eu acho que isso é o mais importante para que mais mulheres negras tenham essa visibilidade, esse trabalho reconhecido, né? E começar a fazer essa relação, né? Qual a contribuição de Angela Davis aqui para o Brasil, né? Como é que ela vai dialogar com outras intelectuais negras e, a partir daí, entender também essa mulher negra brasileira, né? Que também tem essas particularidades. E eu acho que essa universalidade, né, que a Ângela vai tratar. Tá bom? Então, Arislane, com você. Passa o bastão. Boa tarde, gente. Mulher, liga a câmera. Mulher, liga a câmera. Que não, eu tô muito horrorosa hoje. Tô horrorosa. Enfim, primeiramente agradeço a palestrante, né, pelas considerações e pelos ensinamentos de hoje. E eu não tenho nenhuma declaração, então vamos para os blocos de perguntas, certo? Cada bloco terá de 3 a 4 perguntas. Então, quem quiser se cadastrar, fazer as perguntas, coloca aí no chat, ou podem também ligar o microfone. Eu acho que já tem algumas perguntas, Arislane. A gente pode até ver, né, essas perguntas que já estão aqui. E aí, quem for querer fazer pergunta, aí já vai colocando no chat ou fala como a Arislane disse aqui, tá certo? Então, vamos lá em cima. Tu tá conseguindo acompanhar, Laís, o chat? Ou tu quer que a gente dá para acompanhar, né? Eu tô olhando aqui agora. Eu comecei lá do início. Tá. Procurando a pergunta. Tem alguém perguntando qual página? Qual página do quê? A página da tua primeira citação, que tu da minha leu. Primeira citação. Isso, que você leu sobre aquela questão de descobrir a história das mulheres negras, não é?
Isso, ele perguntou qual é essa página. Página 17. 17. Ela fala assim, se quando alguém, é o parágrafo 4, inclusive, é o primeiro parágrafo da página, está meio que no meio da página. Pronto, aí ele também pede para você abordar sobre o movimento da trajetória da Angela Davis no Partido dos Panteras Negras e a questão importante dela levantar a discussão socialista comunista para dentro do movimento negro. Nossa, pergunta difícil essa. Vou tentar responder. Eu não sou muito versada na parte dela sobre o Partido dos Panteras Negras, até, inclusive quem tiver interesse, a Raquel Barreto está fazendo uma pesquisa sobre o Partido dos Panteras Negras, e para quem não conhece, a Raquel Barreto, ela fez a primeira pesquisa, né, na área de história sobre Angela Davis e Lélia Gonzalez no Brasil. O mestrado dela foi em 2005, se eu não me engano, na PUC Rio. É um texto bem interessante para quem quiser começar a ler sobre a Angela Davis no Partido dos Panteras Negras. Olha só, que engraçado. A Davis, ela ficou muito pouco tempo no Partido dos Panteras Negras. E o que interessava a ela no Partido dos Panteras Negras foi o projeto educacional deles. A Davis, ela participava de um coletivo chamado Partido dos Panteras Negras, acho que era só Partido dos Panteras Negras, BPP. E com o auge do Partido dos Panteras Negras pela autodefesa, surgiu... foram vários acontecimentos, eu não sei exatamente a ordem cronológica, mas o Partido dos Panteras Negras queriam abrir uma filial em Los Angeles. E eles encontraram esse coletivo Panteras Negras que a Davis participava. Eles entraram em conflito por um tempo, mas eles chegaram num acordo que eles integrariam o Partido dos Panteras Negras pela autodefesa. A Davis, ela ficou responsável, ela estava interessada no partido, no projeto educacional, né? Ela dava aulas sobre marxismo em nome do partido. E depois de um tempo, justamente pelo fato dela ser comunista, ela saiu dos Panteras Negras, né? Mas ela fala que ela não nega a sua participação nos Panteras Negras pela autodefesa, mas a participação dela foi bem mínima durante esse período. Eu não lembro quantos meses, está na autobiografia dela, inclusive, para quem quiser ler, lá você vai encontrar essas informações. E aí ela tem um trecho que ela narra justamente sobre essa discussão do socialismo. Ela narra quando um episódio que eles leem Lenin, né, aquele monte de gente mais velha, trabalhadora, senta para ler Lenin, e ela fala assim, eles liam com o dicionário na mão para entender, né, o vocabulário, e faziam análises assim, que trazia para a sua realidade, que eram muito mais interessantes. Mas eu acho que é só isso que eu posso te ajudar em relação à participação da Davis nos Panteras Negras, assim. Espero que eu tenha satisfeito o Danilo na resposta, ou pelo menos instigado a sua curiosidade. Eu sei que tem um pouco sobre isso na autobiografia. Lá você consegue, talvez se atentar para trechos que eu não tenha me atentado. Deixa eu ver, próxima pergunta. Poderia abordar a figura do intelectual Frederick Douglass, que Angela Davis apresentando no livro para a luta do movimento negro norte-americano, e seu papel no fortalecimento do movimento feminista. Eu não sou versada em Frederick Douglass. Eu li só uma vez a narrativa da vida de Frederick Douglass e foi muito rápido, mas eu sei que ele é uma figura muito importante da Davis, porque ela está sempre citando ele. Tem um texto dela que chama Lectures on Liberation, que está em inglês,
são anotações de aula que foi publicado pelo Comitê Libertem Angela Davis durante a sua prisão, e em que são aulas sobre discursos sobre a libertação, né? São as 2 primeiras aulas dela, e ela fala muito do processo que foi para o Frederick Douglass, né, como escravo, aprender a ler por ele mesmo, né? Ele é iniciado ele é inicialmente alfabetizado pela senhora, né, pela senhora lá, do marido do senhor, enfim. E aí, quando o senhor descobre, ele proíbe, ele fala assim, você não pode dar uma mão para o negro que ele quer o braço inteiro, um negócio assim. E aí, ele, por conta própria, aprende a ler, com o que ele pega o que ele já aprendeu inicialmente com a senhora e vai aprendendo a ler sozinho. E ele começa a ensinar outros negros também. E a partir disso, de ler sozinho, ele tem uma relação com o cristianismo, com a religião muito grande. Ele lê a Bíblia. E na Bíblia ele encontra caminhos para a sua libertação. Ele vê, por exemplo, que a escravidão não é o desejo de Deus. Que o desejo de Deus é que todos sejam livres. E a partir disso, ele vai trabalhando. Inclusive, eu li um trecho hoje que fala sobre como a religião ela foi desenvolvida, né, de um modo para os escravos, para que eles fossem apaziguados, né, que eles fossem contidos. Mas, quando o Frederick Douglass consegue ler, ele vê que tem uma outra parte da religião, outra parte da Bíblia, que mostra que os senhores brancos é quem estavam errados, que eles é quem estavam de Deus, e que os negros deveriam mostrar isso para eles deveriam lutar pela sua própria libertação, né? Então, o Frederick Douglass, ele cria essa consciência, inclusive ele mesmo fala que é uma consciência dolorosa, e a gente sabe que, né, que tomar consciência é doloroso, e luta pela libertação. E aí, tem uma parte muito legal que ele fala, e aí não minto, não é ele quem fala, é a Davis quem fala após citar essa parte, nessa aula sobre discurso sobre libertação, que o escravo, ele toma consciência, ele consegue a sua liberdade, mas ele não se satisfaz, ele não fica feliz, porque ele não quer a sua liberdade, ele quer o fim da opressão, ele quer a liberdade para todos. E aí eu acho que é isso que influencia ele a participar ativamente na luta pela libertação do povo negro, né, pelo povo negro, né, estadunidense. Ele é considerado, ele foi bastante respeitado durante o seu período, né, de discursos e tudo mais. E ele foi considerado um homem feminista porque ele foi um dos poucos a apoiar abertamente o movimento organizado de mulheres. Ele reconhecia a necessidade das mulheres conseguirem os seus direitos, né, conseguirem se posicionar publicamente, né, socialmente. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pensa no fortalecimento do movimento feminista. Ele tem um trecho no Mulheres Raça e Classe que a Davis cita eu não lembro o nome da mulher, mas é uma mulher branca que resolve criar uma escola para mulheres, para meninas, né, com meninas negras e meninas brancas. E ele inicialmente, ele fala que essa mulher tá doida. Ele fala para ela, não, você tá doida, você não pode fazer isso. E depois ele fala que ele se arrepende de não ter apoiado inicialmente a ideia. E que ele via um potencial, e aí ele tentou inscrever, ele tentou inscrever a filha dele numa escola regular, não conseguiu, e aí essa mulher, né, teve a sua escola incendiada, porque foi uma das reações da população branca em relação a essa tentativa de integração, né? Espero que eu tenha conseguido te responder de novo, Danilo. Se não, a gente vai ter que ler A Vida e Narrativa de Frederick Douglass.
Pronto, aí a outra pergunta é da Ellen, que vai dizer, gostaria de saber qual intelectual brasileira tem ideias parecidas com a da Ângela. Brasileiras, tá? Brasileiras. Lélia Gonzalez, que é que vocês vão ouvir semana que vem, né? Lélia Gonzalez, inclusive, como eu já falei, a dissertação da Raquel Barreto faz um paralelo entre Lélia Gonzalez e Angela Davis. Brasileiras. Lélia Gonzalez, me ajuda aí, Jéssica. Beatriz Nascimento é mais historiadora, né? O que mais? Você lembra, Jéssica? Era isso que eu ia falar, depende da perspectiva, porque, por exemplo, eu acho que a mais próxima é, de fato, a Lélia Gonzalez, até pelas questões que mobiliza, mas, por exemplo, acho que se a gente puder falar por tema, talvez tenha mais, né? Se a gente for falar, por exemplo, da perspectiva interseccional, talvez tenha outras autoras que estão trabalhando sobre o tema, né? Como, eu acho que tem a Winnie Bueno, que veio na esteira da Patrícia Hill Collins, Raquel Barreto, Flávia Rios, Sueli Carneiro. Nossa, Sueli Carneiro. Bem lembrado, Sueli Carneiro. O que mais? Não consigo lembrar agora. Flávia Rios. Acho que eu não consigo lembrar mais, mas se eu lembrar, depois eu falo. Eu acredito que lá, essas. Você acha que a Alina, talvez, o trabalho que ela está mobilizando, talvez tenha alguma coisa? Mas a Alina ainda não. Eu acho que a Alina ainda não. A Alina... Ela ainda não tem coisas publicadas, né? Ela só tem o verbete de feminismo negro. É verdade, bem lembrado. Mas a Alina Leal, ela tem um verbete muito, muito interessante sobre o feminismo negro, assim, que... se você começar pelo verbete da Alina Leal sobre o feminismo negro, você consegue pegar umas referências boas. Ela vai falar dessas mais modernas, né, que a gente vê agora em voga. Carla Cotirene, Jamila Ribeiro, a Borges, a Joyce Beth, e por aí vai. Aí tem uma pergunta também aqui da Tati, quer dizer, do Andi, da Tati, da Mali, da família, digo logo, né? Os movimentos de libertação colonial em África influenciaram Angela Davis. Você poderia falar um pouco disso? Olha, movimentos... você pode repetir a pergunta? Os movimentos de libertação colonial em África influenciaram Angela Davis. Você poderia falar um pouco sobre isso? Olha, até onde eu sei, a Davis ela é mais centrada nos intelectuais negros estadunidenses. Eu sei que ela leu Fanon, ela cita bastante Fanon, e acho que só. Pelo menos nos livros mais clássicos delas. Tem um livro dela que eu ainda não li, que é sobre o blues. Pode ser que e ele é de 2000, não, ele é de 96, se eu não me engano. Eu ainda não li, pode ser que tenha alguma coisa lá, mas até onde eu sei, ela só leu Fanon. Talvez ela... Pode ser que ela tenha influências. Quando ela esteve na França, né, com relação aos argelinos, a luta do povo argelino, pode ser que ela tenha tido contato com alguma literatura por lá, mas eu não sei. Não sei te dizer isso agora. Eu só sei que ela cita muito Fanon. Certo. O Vinícius parabenizou pela exposição, absolutamente braba. Todo mundo achou braba demais. Você poderia comentar sobre a distinção que Davis realiza entre emancipação e liberdade para a população preta?
Tá, então, exato, essa pergunta é o tema da minha tese, tá, Vinícius? Daqui a 2 anos eu te explico com certeza. Eu vou agora no que eu tenho. Vamos lá, liberdade e emancipação. Emancipação, tá. A gente começa a entender por emancipação, entendendo que você é emancipado por alguém, né? A emancipação, ela é algo, eu não sei o que é a palavra, mas seria algo social, que daria direitos sociais à população negra, né? Ou você é emancipado por alguém para que você comece a se tornar igual a outra pessoa, ao que é conhecido como livre, né? E tem um capítulo da Mulheres Raça e Classe, que é Emancipação e Libertação para as Mulheres Negras, né? Que fala justamente o significado de emancipação para as mulheres negras. Isso, é o capítulo 5, significado de emancipação para as mulheres negras. Que fala justamente, começa assim, o povo negro comemorando, cantando o advento da emancipação, eles todos muito felizes, né, que eles não eram mais escravos, mas, porém, contudo, todavia, eles sabiam que para eles serem livres, era um outro processo completamente diferente. Não ser escravo não significa que eles não eram livres, que eles eram livres. Então, eles eram emancipados perante o Estado, né? Mas eles sabiam que tinha um longo processo, inclusive o período de reconstrução é nesse período, que é uma tentativa de se igualar, né, ao cidadão, né, que o Estado reconhece como cidadão. Então, esse período de emancipação. Após a emancipação, tentar construir escolas para acabar com o analfabetismo, né, lutar contra o encarceramento em massa, lutar contra os linchamentos, contra o mito do estuprador negro, enfim, eles sabem que a emancipação não vai garantir a vida deles. E aí, a liberdade é o objetivo final. Na verdade, nem é a liberdade, né? A liberdade, para eles, é um conceito abstrato que eles transformam em libertação. Nesses discursos sobre libertação, a Davis fala justamente disso, né? Da transformação do conceito de liberdade em libertação, que é uma libertação coletiva, né? Que é algo que só pode ser conquistado quando todos conquistarem. Enfim, eu não sei se fica claro para você, Vinícius, mas é o que eu posso te dar agora, porque, de fato, o conceito de liberdade em Angela Davis é o tema da minha tese. É isso. E eu aqui. O Rafael Vieira Menezes Carneiro, tu conhece, Laís? Atualmente, me parece que se utiliza muito o pensamento de Angela Davis para entender a realidade da mulher negra brasileira, visto que há particularidades entre a realidade brasileira e a americana. Na sua opinião, quais cuidados deve-se tomar ao fazer essas interpretações? Nossa, pergunta boa essa. Pergunta boa. Vou fazer um parênteses antes de começar a responder a sua pergunta. Quando a Davis veio no Brasil ano passado, eu estava lá, foi muito emocionante. Foi difícil conseguir aquele ingresso, foi muita luta, mas eu fui lá. E ela falou uma coisa que é muito legal mesmo, que ela fala assim, mais ou menos assim, eu não sei por que vocês precisam ir até os Estados Unidos para criar referências, sendo que aqui vocês têm Lélia Gonzalez, vocês têm outras mulheres negras que falam sobre a sua própria realidade, né? Então, eu acho que eu posso começar a responder a sua pergunta por aí, Rafael. A gente sabe que as realidades são distintas, né? O tipo de escravidão nos Estados Unidos, o desenvolvimento, né? O pós-escravidão foi bem diferente daqui no Brasil, né? Enquanto lá você tinha uma segregação
escancarada que a gente tinha que lidar com o mito da democracia racial, né? Com a meritocracia e tudo mais, todos somos iguais, não existe racismo no Brasil. E então eu acho que é muito mais importante, se a gente quer fazer diagnósticos, né, da nossa realidade, a gente tem que ir nas nossas teóricas, a gente tem que ir nos nossos teóricos, eles é que estão falando da gente, né? A realidade, a gente pode sim olhar para fora, mas acho que eu entendo que primeiro é preciso conhecer aqui, assim, né, conhecer o que a gente tem de disponível. A gente tem muita gente boa, muita gente com trabalhos muito bons, né, que falta reconhecimento, né, então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sim, quando a gente está fazendo interpretações da nossa realidade, do Brasil, eu acho que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo antes de pegar, de rastrear o que a gente tem aqui, né, os intelectuais que a gente tem aqui, e a gente pode também recorrer aos de fora, mas assim, com o cuidado de não tentar inserir uma realidade que não é a nossa, né, eu entendo assim. Ok. Alguém mais? A gente agora abre para mais um bloco de pergunta. Esse bloco de pergunta foi do chat, né, Laísa? Seria bom as pessoas perguntarem, porque também a gente está nessa carência de voz, de ver. Então, quem quiser, pronto. Aí abre o microfone e abre a câmera, para a gente ficar mais feliz. Boa tarde, eu sou Josefa. Eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu estava cuidando do meu filho, aí eu não sei se foi falado, mas assim, pela sua fala, eu queria saber a importância que tem o pensamento, meio que a teoria dela, se tem uma teoria bem assim delimitada, né, em relação à representação, porque eu vejo... Tá me escutando? Tá para escutar? Tô sim. Eu meio que vejo hoje no Brasil a questão de uma representação negra muito importante. Eu queria saber se ela tem, de certa forma, ela tem essa importância também. Ela dá meio que essa visibilidade que antes não tinha tanto. Eu posso estar enganada, como eu falei, eu peguei já no meio da apresentação, mas eu acho que está presente essa importância da representação. Eu queria saber se você poderia explicar, explanar melhor. Tá. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Josefa. Muito obrigada, inclusive. Se a Davis ela tem uma teoria de identidade, né, da representação. Assim. Eu acredito que não especificamente sobre, mas as intelectuais negras elas têm essa preocupação em se autodefinirem, em criarem essa identidade, que é uma identidade coletiva, né? Eu acho que se eu for, talvez, pela experiência comum, né, das mulheres negras, a gente pode entrar nessa questão da identidade, da representação. Eu acho que quem vai te ajudar mais a entender sobre isso é a Patrícia Rui Collins, no Pensamento Feminista Negro. É um livro que foi relançado recentemente no Brasil, em 2019. Se eu não me engano, ele foi publicado nos anos 90. Ele tem 2 edições nos Estados Unidos, enfim. E ela fala justamente sobre a questão da imagem, da representação. A Davis, ela não aborda tanto, mas eu entendo que há uma certa preocupação, um certo entendimento de que a identidade ela é coletiva. A Davis ela sempre se preocupou em não personificar a própria imagem. Você vai ver nos escritos dela que ela está sempre citando nomes, sempre falando com quem está com ela, quem está na luta, ela cita nome por nome. Por exemplo, gente, ela veio no Brasil e ela citou a Preta Ferreira, sabe? Ela falou de Sueli Carneiro, ela falou de Lélia Gonzalez. Ela tem essa preocupação de não personificar uma imagem representativa de todo um coletivo, né? Mas a construção da sua identidade, ela é também coletiva, é uma identidade coletiva,
Não sei se eu consigo responder a sua pergunta, mas se você for na Patrícia Hill Collins, de fato, lá você consegue melhores informações sobre essa questão da identidade, essa questão da representatividade. Respondeu, muito obrigada. Satisfeita. Alguém mais quer fazer uma intervenção, ligar o microfone? Jéssica? Posso fazer uma pergunta rápida? Na verdade, primeiro agradecer a apresentação da Laísa, é sempre um prazer te ouvir, Laísa, ouvir sobre o seu trabalho, é sempre muito gratificante e nos ajuda a compreender várias questões importantes para a pesquisa sobre o feminismo negro, né? Eu queria fazer uma questão muito rápida, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Você falou um pouco sobre a importância da educação, né? Que é um capítulo que você gosta bastante, da Angela Davis, é um capítulo que eu também tenho um certo carinho, porque é um capítulo bastante potente, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, se por acaso a Angela Davis, eu não sei se você já leu algo sobre isso, né? Mas se por acaso a Angela Davis pressupõe nesse trabalho, né? Ou em outros, né? Eu não sei se nesse capítulo especificamente, talvez em outros, sobre um tipo de formação educacional antirracista, né? A gente está ouvindo bastante falar sobre isso, algumas teóricas estão levantando essa bola aí, né? De uma educação antirracista, né? Eu gostaria de saber se você já encontrou alguma coisa nesse sentido na Angela Davis, né? Porque eu, na verdade, eu não sei se ela trabalha isso profundamente, mas se a gente pode pensar em algo nesse sentido na autora. E, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pela fala incrível. Obrigada. A Jéssica é tendenciosa para me elogiar. A Jéssica fez graduação junto comigo e a gente está aí mesmo na Unicamp, né? Inclusive, só fui para a Unicamp por conta de Jéssica. Sobre a sua pergunta, Jéssica, eu não encontrei ainda algo que fale sobre uma educação antirracista, embora na autobiografia ela fale justamente do interesse dela, né, no Partido dos Panteras Negras pela Autodefesa, sobre o projeto educacional do partido, né? Ela assume a direção de uma escola, enquanto ela está no partido, um pouco antes de entrar no partido, né? Ela estava nos Panteras Negras, mas não o Pantera Negras pela Autodefesa, e ela mantém durante um período de tempo, quando ela estava no Panteras Negras pela Autodefesa, a direção de uma escola. Eu não vou lembrar o nome agora, e eu não estou com a autobiografia aqui, mas ela fala de um projeto educacional libertador, assim. Não sei se é exatamente antirracista, mas ela tem uma preocupação muito grande com a educação. Ela está sempre envolvida nesses tipos de ações. Mas eu ainda não encontrei nada que fale especificamente sobre uma educação antirracista. Eu queria fazer uma pergunta também, Cris. Toda, Tati. Você pode duas. Você e da Mali. Ô, Laísa, parabéns pela tua informação, parabéns pelo teu trabalho. É um prazer conhecer. E eu queria te fazer uma pergunta. Não necessariamente você precisa responder a partir, assim, o que o pensamento de Angela Davis traz sobre isso, porque eu acho que eu vou falar sobre um movimento um tanto atual, mas você, a partir do que você estuda, né, do pensamento de Angela Davis, como você observa esse movimento, que é um movimento, na verdade, ele é múltiplo, né, mas vou dar um exemplo do Black Money, as pessoas estão... As populações negras, né, estão se organizando em torno do dinheiro, do empoderamento, né, em torno do dinheiro, e você traz esses conceitos de emancipação, de liberdade, e eu observo, né, muitas pessoas fazendo a crítica a esses movimentos, muito também pela ótica, né, das opressões de classe, um pouco como se as populações negras não tivessem essa consciência, não sei se é exatamente essa palavra, mas assim, é como se
essas pessoas que estão lutando por um empoderamento a partir do dinheiro não entendessem que elas estão sendo oprimidas, né, nessa dimensão. Aí eu queria te ouvir, assim, como que você vê esse entrelace, né? Porque a Angela Davis trabalha com esses três sistemas de opressão, trabalhando com a questão da liberdade, né? Então, assim, não sei se... Não te ouvi, Tatiana. Acho que o microfone da Glace Leide tá ligado. Pronto. Mas é um pouco isso. Gênero, raça, classe e pensar a emancipação dentro desse sistema capitalista. Não sei se deu para entender, se ficou confuso. Deu para entender. Achei a sua pergunta dificílima. Assim, é para pensar também. Eu tenho pensado muito. Dificílima, né? Como que, né? De um lado a gente está, né, incentivando o empoderamento a partir do Black Money, né? Inclusive eu sou adepta, tento sempre. Mas a gente está dentro de um sistema capitalista que está sempre nos oprimindo, né? De todos os lados. Eu não sei te responder essa pergunta. Eu achei muito difícil, mas vai me fazer refletir por um tempo. Adoro essas perguntas que me fazem pensar no banho. Eu não sei. Eu sei que, assim, a Davis, eu acho ela muito complexa, assim, porque ela se declara comunista, né? Ela na autobiografia, ela narra, né, quando ela faz uma viagem a Cuba, né? Que ela chega lá naquela festa, que é a festa da Revolução. E aí, naquele ano, não teria festa no centro da cidade, eles iriam todos para os campos de cana, para colher cana, porque a comemoração seria a maior produção de cana da história de Cuba, assim, né? E aí, ela mostra, assim, a gente até, eu estou fazendo uma aula na pós-graduação, junto com a minha orientadora, a gente está administrando essa disciplina sobre o referencial teórico da Davis, a gente começou justamente pela autobiografia. E aí surgiu essa discussão de que ela parecia muito encantada, né, por Cuba, não enxergava os problemas e tudo mais. E aí, voltando à sua pergunta, mas eu estou dando volta, mas voltando ao que eu estava pensando, a Davis, ela nunca falou mal de nenhum sistema socialista, né? Ela nunca, embora ela reconheça, né, os processos autoritários, né? Ela não fala mal. Ela nunca falou mal de Cuba, nunca falou mal da Rússia, nunca falou da Alemanha comunista, enfim, nunca falou mal de nada. E ela sempre fala, quando ela veio no Brasil, por exemplo, ela falou: mas a gente quer um modelo de democracia. Ela fala de um socialismo democrático. E aí, quando ela veio no Brasil, ela falou assim: a gente quer uma democracia inclusiva, uma democracia igual essa, ou a gente quer um novo modelo de democracia, sabe? Como que a gente vai fazer isso? Não sei. Ela mesma fala: não sei, né? Mas a gente precisa de um novo modelo de democracia. Como que a gente não consegue pensar numa sociedade sem ser a sociedade capitalista, né? Como que a gente acaba com a exploração do trabalho? Acho que tem que ser uma revolução muito louca, né, para a gente conseguir acabar, porque o capitalismo, ele se mostra cada vez mais autossuficiente, né? Quando você acha que a gente chegou no fundo do poço, ele consegue cavar mais. Então, não sei, é uma reflexão muito boa aí que a gente tem que fazer, né, embora a gente esteja vivendo essa questão do empoderamento, né, não sei. Boa pergunta, viu, Tatiana? Muito obrigada. Acho que leva todo mundo para casa aí agora, tá? Todo mundo pensando em nova forma de democracia e como fazer, como inserir esse novo modelo de democracia nessa sociedade atual, em país de Bolsonaro. Mais alguém abriu o microfone para fazer pergunta? A última pergunta para a Laísa. Dá para falar agora? Pode falar, pode, Sena. Bom. Desligou. Sena, tá aí?
Ou ele ligou sem querer. Grace, tu queria fazer alguma intervenção, Grace? Que naquela hora tu ligou, na hora que a Tati estava ligando, estava falando. Sim ou não? Me respondam. Oi, não, meu amor, foi meu baby aqui. Ele querendo participar, né? Pérolas do home office, né, gente? Sena, você quer falar? Mas eu agradeço, né? Agradeço as palavras da professora Laísa, né? Que trouxe, assim, palavras para reflexão e também para embasar, né? Os nossos estudos, nós que estamos, né, iniciando agora, estou falando por mim, iniciando esses estudos sobre relações étnico-raciais, sobre os autores, né, que levantam, né, todo esse questionamento. Então, eu vou agradecer, já que abriu o microfone, agradecer as palavras, agradecer pelos conhecimentos que foram trazidos e essas reflexões, né, que nos fazem pensar e buscar mais conhecimentos, né, buscar mais leituras e nos embasar cada vez mais. Muito obrigada pelo eu que agradeço. Aqui hoje. Muito feliz de estar aqui hoje, agradeço muito o convite. Só uma perguntinha, já que eu estou falando, a questão da interseccionalidade, né? Que foi falado, que está presente também na obra de Angela Davis. Já nos escritos, né? Nos estudos da Angela Davis, ela já fala sobre a questão do transgênero, né? Que é algo também que está muito em pauta, né? Essas questões também. Que se fala muito que o movimento negro, né, até a questão também feminista, né, às vezes deixa um pouco de lado a questão dos transgêneros também, né, então, assim, se você pudesse também esclarecer se ela também toca nesse ponto também. Então, obrigada, Graça, pela sua pergunta. A Davis, e assim como outras intelectuais negras na década de 80, não vão falar sobre interseccionalidade abertamente, especificamente sobre interseccionalidade, né? Elas vão falar de um sistema interligado de opressão e elas não vão falar de transgêneros até então. O mais próximo, na verdade, não é próximo, né? Porque transgênero é uma coisa, sexualidade é outra. A Audre Lorde vai falar sobre sexualidade, pelo fato dela ser mulher negra lésbica, mas a questão trans, ela entra, acho que, dos anos 2000 para cá. A Davis vai abordar, e ela não escreve sobre, ela só fala em alguns discursos a partir dos anos 2000 para cá. Então, até então, não tem. E até onde eu conheço, as intelectuais negras na década de 80, início de 90, não. Acho que a questão trans entra com a Butler, se eu não estiver errada, nos anos 90, não é? Mas eu não tenho certeza porque eu também não li Butler. Li muito pouco. Espero que tenha te respondido, Grace. Sena... professora. Obrigada. Nada. Olha, menina, ele ainda participa. Sena, tu quer falar ou só ligou sem querer também? Mulher, é isso, né? A gente fala... Me ligou sem querer. Mas alguém mais quer fazer a última pergunta para a Laísa? Que aí a gente vai finalizar. Liga seu microfone. Quem não... Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três, né? Então, mais uma vez, agradecer, Laísa. Muito obrigada por esse tempo, né? Esse tempo que ainda é pouco para falar de Angela Davis, né? Para trazer essa visibilidade, essas construções epistêmicas que muitas vezes a academia não nos apresenta. E que às vezes apresenta aqui nesse bate-papo. Né? Então, essa é a oportunidade, né, que alguns tiveram contato pela primeira vez com Angela Davis a partir de você, né? Então, isso também é importante, da margem para a centralidade, é também o que a gente faz, né, quando a gente traz para a centralidade a questão da mulher negra, a questão da racialidade. Então, a gente está fazendo esse movimento dentro da academia. Então, assim, agradecer mais uma vez a participação, a sua contribuição, que foi riquíssima, né? E que nos instigou
a conhecer mais sobre Angela Davis, né? Eu acho que é isso o mais importante, tá? E aí eu vou ler aqui o que o Rafael, porque ele escreve, ele não lê, né? Não abre para ler. E aí eu vou ler mais uma vez o que ele falou. Gostaria de agradecer imensamente a maravilhosa aula que você ministrou. Seus estudos, arrisco dizer, marcam uma mudança epistemológica nos estudos sobre raça na filosofia da Unicamp. Talvez um dos primeiros estudos, se não o primeiro sobre raça naquela instituição. Muito feliz de você aceitar compartilhar sua pesquisa e nos apresentar um pouco do pensamento de Angela Davis, né? Então, tudo isso, né, dizer mais uma vez, né, Rafa, também muito obrigada por trazer a Laísa para poder compartilhar aqui com a gente um pouco desse pensamento de Angela Davis, né, e que acompanha a Laísa. Não sei se tu tem rede social, tem, Laísa? Ou não? Tenho, mas eu não sou blogueira, não, gente. Não, tudo bem, mas só para te acompanhar, mulher. Podem acompanhar. E aí, aquelas coisas, aí eu vou passar para ti, para tu fechar, mas antes a gente finaliza contigo, tá? Uhum. Aí, antes da gente finalizar com a Laís, aquele momento blogueira, né? Porque é isso, a gente é professor e blogueiro agora. Exatamente. Não se esqueça de se inscrever no evento. O Wilton colocou aqui as inscrições, tá? E aí a gente colocou evento para ter o certificado, né? Porque também é importante para os estudantes, para quem está aqui assistindo. E também a lista de frequência, né? A lista de presença está aqui. Quem não colocou o seu nome, coloque agora, ou não vai receber o certificado dessa palestra, mas da próxima receberá, tá certo? Agradecer aos quase 30 pessoas que ficaram até aqui. A gente chegou a uns 50, então foi também a permanência dessas pessoas foi muito bacana para que a gente chegasse até aqui. Tá bom? Então, com você, Laísa, e aí a gente finaliza até próxima semana com a Jéssica, tá certo? Eu que agradeço, Cristiane, obrigada, Rafael, obrigada ao NEABI pelo convite. Me senti muito feliz. Espero que, quem sabe, ano que vem a gente possa fazer um encontro presencial, né? Porque, embora tempos de pandemia, esses encontros sejam, assim, fundamentais, né, para essa troca, pessoalmente, imagino que seria uma outra energia, um outro sentimento. Muito obrigada a todos. Eu espero que tenha deixado em vocês, né, o desejo de ler Angela Davis, né, e se precisarem também de dicas de literatura, para algumas, eu não sou muito pensada em feminismo negro em geral, mas a gente tenta, tá bom? Muito obrigada, gente. E aí tu deixa teu arroba lá da Laísa Ferreira, normal? Laísa Ferreira, eu não sei meu arroba, alguém sabe? Laísa Ferreira.07?